Oi! Hoje é a resenha do conto O Último Desejo, escrito por Andrzej Sapkowicz, aqui da sua coletânea homônima O Último Desejo, dentro da saga do bruxo Geralt de Rivia. Curvaram-se e puxaram. A linha, sempre sibilando, cortava a água, borrifando gotículas que brilhavam como um arco-íris sobre os raios de sol nascente. O bagre subiu de repente para a superfície, a linha folgou e eles começaram a recolhê-la rapidamente. Esse é um trecho ali do comecinho de O Último Desejo, escrito por Andrzej Sapkowicz, que conta a história, mais uma vez, claro, de Geralt, o bruxo, e de novo com o seu eterno companheiro, talvez não muito desejado, né? O bardo, o Jaskier. Pois é, os dois estão, como dá para perceber aqui, pescando tranquilamente. Naquele tipo de sequência de história que você nem imagina. Como é que os dois se encontraram mais uma vez, né? Não sabemos, isso também lá não importa muito. O que vale é que sim, que ambos estão nesse grande problema que é tirar o bagre ali de dentro da água, mas naquelas, né? Cada um tem a sua técnica de pescaria. E, por exemplo, o bardo acha que é melhor logo puxar o peixão para fora d'água e já o bruxo acha que, com calma você precisa trabalhar, né? Cansar um pouquinho o bicho, pensar que ele pode fugir da isca e por aí vai, né? Isca não, anzol, né? Bom, tinha uma isca ali também, né? Enfim, o que vale é que, claro, o bardo é sempre afoito e o bruxo é sempre na dele, sempre calculando o que vai acontecer a seguir. Bom, dito e feito, resumindo a história aqui, né? O bardo acaba perdendo o bagre se livra ali da linha e vai embora feliz para casa. E os dois ali ficam com fome, né? Desejosos de terem comido um bom de um peixe assado. Na verdade, eles queriam defumar uma cidadezinha ali próxima. Mas o que vale é que depois que acabou a pescaria, claro, um culpando o outro, eles resolvem, claro, recolher as coisas da pescaria e o bardo meio que percebe quando ele puxa a linha, já que o peixe escapou, alguma coisa enroscou. E o que será? Ele pensa que é um outro peixe até, mas ele começa a puxar rapidamente e o que vem à tona é exatamente uma espécie de um jarro, uma ânfora, algo assim, né? E ele fica curioso, o que é isso? Ele brinca, né? Isso aqui deve ser uma urna, jarra de gênio. Pois é, tem um gênio contido aqui dentro, né? E o bruxo fala, que isso? Conversa fiada, isso não existe. Papo vem, papo vai, briga vem, briga também vai, porque os dois começam a discutir, com aquele negócio ali na mão. De repente, um gênio sai de dentro da garrafa, daquela ânfora, porque justamente ela foi destampada. E imediatamente também o bardo fica naquela, olha, seu bruxo, ou, na verdade, seu gênio, né? Eu tenho 3 desejos, né? É assim que diz a história. Então eu já vou logo dizendo para você se livrar de um certo bardo concorrente que eu tenho. Eu também quero que você faça com que uma certa donzela se apaixone por mim. E meu terceiro desejo é que, bom, nessa o bruxo já está de saco cheio naquela situação perigosa, porque ele sacou, peraí, aquilo que saiu ali de dentro não é exatamente um gênio, é uma coisa, uma entidade sobrenatural que vai querer acabar com todo mundo ali. E ele pede pro bardo sair, o bardo não sai. Eis que aquela coisa monstruosa ganha uma forma assim de gente, tem uma cara, tem braços e começa a atacar, claro, o bardo. E claro que o Geralt tenta se livrar e consegue, afastando completamente dali aquela entidade, talvez um gênio, sabe-se lá o que é exatamente aquilo. O que vale é que lá o bardo ficou ferido, ele não consegue mais falar. Então a grande questão então para Geralt é salvar o amigo. Ele corre então para aquele povoado vizinho que estava ali por perto, que eles queriam defumar o peixe, mas o máximo que ele consegue encontrar é um curandeiro elfo, que não tem lá muito o que fazer. No máximo ele ministra algumas coisitas lá para acalmar um pouco a dor que sente lá. Então o jovem, mas ele diz, é melhor você procurar tipo uma feiticeira, porque isso aqui é coisa de magia. E Geralt meio que, claro, concorda com ele, porque foi uma certa monstruosidade, né, que saiu lá de dentro da ânfora do jarro, enfim. Ele tenta procurar então uma feiticeira que o curandeiro elfo recomenda, uma tal de Yennefer de Wengerberger.
Pois é, aí eu preciso dar uma parada aqui nessa história porque eu preciso contar para vocês que, claro, todos esses contos aqui dessa coletânea, O Último Desejo do Andrzej Sapkowicz, pensei que estava de cabeça para baixo o livro, mas todas elas estão baseadas ou servem de inspiração, melhor dizendo, na série lá da Netflix, The Witcher. Pois é, a primeira temporada que foi lá lançada em 2019, a maioria dos episódios estão aqui, se valeram das histórias aqui contidas. E sim, há essa grande personagem, a Yennefer, de Wengerberger, que é sensacional a personalidade dela. Na verdade, é uma das personagens principais de The Witcher, assim como Geralt e também a princesa Cirilla, que aqui nos livros, ou melhor, nos contos dessa coletânea, ainda não deu as caras, mas já vimos a sua mãe Pavetta na história anterior. Sempre lembrando que a ordem que eu estou lendo aqui, os contos, não é o que está registrado aqui no sumário, mas sim o que vai sendo aproveitado pelos episódios lá da primeira temporada de The Witcher. Enfim, Yennefer é um personagem sensacional. Enfim, ele aparece aqui. Aliás, esse texto aqui, O Último Desejo, serviu de base para o 5º episódio da primeira temporada da série. Além, claro, de outros textos tirados não sei de onde, porque no caso aqui somente está relacionado ao Geralt e a Yennefer e também ao Jaeger. Não tem nada referente a Cirilla, porque é uma personagem que sempre vem de outros pontos, de outros materiais do escritor polonês. De qualquer forma, um grande encontro aqui nos contos, a primeira vez que eles, na verdade, também na série, é a primeira vez que tanto Geralt quanto Yennefer e também o Bardo se encontram pela primeira vez, e sim, num momento bastante impactante, formando um grande laço entre eles que a gente vai entendendo mais no futuro. Aqui a gente percebe apenas que é um encontro, que é apenas uma bruxa casual, uma feiticeira casual que o bruxo e o bardo encontram pelo caminho. A gente não sente os verdadeiros desejos então de Yennefer, embora alguns pontos sejam explorados já aqui nesta pequena história, onde temos, por exemplo, que sim, a Yennefer se interessa em ajudar o pobre bardo ali que está ferido na sua garganta, por motivo, claro, que ela percebe que os poderes daquela entidade ali, que ela chama realmente de gênio, sim, possam servir para ela, para os seus propósitos. Na série, nós encontramos esses indícios que ela sim está necessitada disso de maneira muito mais clara. Aqui no conto fica uma coisa meio obscura, porque na verdade o personagem em si da Yennefer não havia sido apresentado para a gente. Então a gente não sabe qual é a base anterior dela. Não temos o passado que fez com que ela se tornasse, por exemplo, uma feiticeira. Fizesse a escola. Tem uma escola também que aqui não é citada nesse ponto, a escola de Aretusa. Mas a gente percebe sim, aqui nessa pequena história, que um grande motivo de talvez ela querer ali os poderes do gênio é exatamente no que diz respeito ao seu corpo. Porque quem é escolhida para ser uma feiticeira? Inclusive entrar na escolinha, fazer todo o curso e depois ganhar o diploma. As mulheres feias, olha só que curioso, porque quem está lá pelo ramo de ser uma sacerdotisa ou então uma druideza, que são outras pessoas que também manipulam magias, elas só podem ser bonitas. As irmandades das duas, tantas sacerdotisas quanto druidezas, só admitem mulheres bonitas. Mas se você é feia, horrorosa, então você pode ser feiticeira, pelo menos. Bom, já é um grande ganho, né? Na verdade, as feiticeiras são muito mais poderosas do que as outras duas capazes de manipular a magia, com certeza. Então, e naquelas, quando você vai avançando no curso ali de feitiçaria, você começa a galgar, consertar o seu corpo. Então, se você é meia torta, você vai ficando mais ajeitadinha ao final do curso. E quando você termina, então, se tornando uma feiticeira cheia de poderes, a beleza, inclusive, é uma grande arma de sedução para os pobres coitados que elas vão encontrar pelo caminho. Outros detalhes que acontecem também referente à personagem, aqui o texto não explora, mas não tem problema, porque na série é muito mais bem trabalhado. Sempre gosto de comparar os dois produtos, principalmente do que vem aqui do original. Mas a história aqui, então, envolve exatamente Yennefer conseguir se valer dos poderes ali daquele gênio. Uma ideia bastante interessante. Depois que o terceiro desejo for feito, então, claro, o gênio está liberto da sua ânfora. Ele não precisa mais
realizar os desejos de que foi que destampou justamente ali. Aquele esquema de sempre, né? Só que a gente conhece mais pela lamparina, né? Ou a lâmpada, né? Que contém o gênio. Você vai esfregando, o gênio aparece, você tem 3 desejos. No caso lá também ele é liberto depois dos 3 últimos desejos. Só que Yennefer acha que quando ela libertar o gênio, quer dizer, ele vai ser liberto por causa do final dos 3 desejos. Por isso que o título se chama do conto O Último Desejo, né? Ela precisa com que o bardo diga o último desejo dele. Pois quando ele ia dizer o derradeiro, o terceiro, ele foi interrompido pelo Geralt. Então ela precisa que ele diga o último desejo, então ela condiciona o bruxo, o gênio. Você me ficou falando bruxo quando é para falar outra coisa. Ela condiciona o gênio para si e detém, claro, os seus poderes. Só que o bardo, no fundo, sabe que ela está indo para um mau caminho, porque ela não vai conseguir dominar aquele ser sobrenatural, o tal gênio, de maneira tão facilitada assim. Isso porque há uma certa pegadinha no texto e também aparece lá no episódio da série, que é justamente quem abriu a ânfora, no final das contas, não foi o bardo. Naquela confusão que eles estavam de ficar brigando com a jarra ali nas mãos, quem acabou destampando, tirando o selo, foi exatamente o Geralt. E aí tem uma coisa um pouquinho diferente do que tem da TV para o texto aqui inicial. Aquela coisa que acontece com o Jaskier, parece no princípio que é culpa do gênio, que ele ataca. Mas não, na verdade é o primeiro desejo do bardo sendo cumprido, porque o bardo é um cara chato. Mesmo que tenha uma certa amizade entre os dois, o garoto meio que não suporta ele. E ele quis meio que ele calasse a boca, parece de cantar, de tagarelar. Exatamente por causa disso que ele tem problema na garganta. Então era o primeiro desejo sendo atendido. Depois, no decorrer da história, e isso casa bastante com o tema na adaptação lá na série, o segundo desejo também acontece e é nesse momento que o Geralt percebe, peraí, fui eu que destampei então a ânfora, sou eu o dono do gênio. E por causa disso, ele sabe que Yennefer vai se lascar toda, porque ela está tentando dominar um gênio que não está servindo ao Jaskier, mas sim serve a Geralt. E a boa sacada então da relação entre os dois grandes personagens da saga, Geralt e Yennefer, é exatamente a razão do último desejo. Basicamente, qual é esse último desejo? A gente fica na dúvida, tanto aqui no texto original, quanto lá na adaptação, a gente não tem muita certeza. Na série da Netflix é pior ainda, você só vê ele sussurrar, a gente não ouve o que ele fala de último desejo, e a gente vai entendendo aos poucos. Para falar a verdade, eu acho que ainda existem outros mistérios a respeito do que é exatamente o último desejo que ele faz ao gênio. Mas de qualquer forma, é estabelecido aqui na original e também lá na série, que o último desejo é uma maneira de salvar a Yennefer. Isso porque, claro, Geralt de alguma maneira já se apaixonou por ela, pela beleza daquela feiticeira, que aqui no texto ele acaba deduzindo por maneiras não muito eficientes da narração aqui, que ela no fundo, qual era a feiura dela? Ela era uma corcunda. Só que na série a gente já percebe isso há muito tempo antes, a gente está mais ligado na personagem Yennefer. Aqui o Geralt meio que tira essa definição meio que da cartola. É quase um passo de mágica também que ele deduz. Ah, ela era uma corcunda. Não sei como ele fez isso, mas tudo bem. Então a gente fica na dúvida no final aqui desse texto exatamente qual é o último desejo e com qual finalidade. Sim, a questão da paixão ali está bem clara, digamos assim, tá quase direta essa mensagem para a gente. Mas tem a ver com a feiura dela? Será que ele está tentando consertar a beleza que ela foi fabricada, agora ele deu definitivamente para ela? Pode ser que sim, pode ser que não. É uma coisa meio esquisita, mas eu acho que, principalmente para a série, alguma coisa ainda está embutida nesse último desejo de Geralt. Uma coisa que a gente precisa destacar bastante aqui nesse texto, que é o mais engraçado de todos, que o escritor polonês já escreveu das aventuras aqui de Geralt. Esse aqui é o último texto deste primeiro volume, ainda temos o segundo, que também temos outras pequenas histórias, e acho que nem todas foram passadas para as primeiras 2 temporadas da série, mas, de fato, essa história aqui, ela abusa da comédia o tempo todo. São situações
de as situações engraçadas que os personagens se envolvem, comentários que uns fazem para os outros, realmente tudo tem de uma certa galhofa, uma tiração de sarro, algo bastante curioso. Realmente você fica dando risada com os comentários, com as frases ditas pelos personagens. Pelo menos nesse ponto o texto tem uma certa diferenciação dos demais que a gente viu anteriormente. Mas em termos da história contada, é interessante? Bom, sempre vai lembrar que eu gosto mais às vezes das adaptações feitas lá na série de TV do que o texto original. De novo, há um certo equilíbrio, mas mesmo assim foi muito bem adaptado, porque ele consegue colocar a história de Yennefer com muito mais intensidade, porque nós, espectadores, já entendemos o personagem de tempos antes, ou seja, de episódios anteriores. Já aqui no texto original, o autor, o polonês, ele simplesmente não estava pensando nisso, porque ele estava fazendo apenas mais uma história, mais uma aventura do Geralt de Rivia, do bruxo, ou seja, que tal o bruxo encontrar uma certa feiticeira? Mas o que eu vou fazer com essa feiticeira? Não sei. Com certeza, quando ele escreveu esse texto, ele não imaginava que ele estava criando ali uma grande de uma personagem, com histórias futuras, mas ali mesmo, no âmago, acho que realmente ele nem tinha percebido isso. Ainda bem que ele deu um nome bacana para ela, Yennefer de Wengerberg. Muito boa esta personagem. Na verdade, na série é a personagem que tem a melhor história base. Se você pega o Geralt ou até mesmo a princesa Cirilla, são coisas normais, digamos assim, mas quem tem um estofo maior é a Yennefer, com certeza. Mas essa história aqui do bruxo que precisa salvar o amigo, mesmo que seja um amigo chato, e acaba se associando com uma feiticeira que tem lá as suas manias, suas excentricidades, é interessante se considerar que a história anterior que a gente viu foi exatamente o seu contato com uma rainha, a Calante, a rainha de Cintra, que também era toda poderosa, que se sentia a última bolacha do pacote. A feiticeira aqui também mas em termos diferentes. A Calante, do jeito que fala, acho que mete mais medo do que a própria feiticeira aqui. Mas de qualquer forma, sim, também é uma boa personagem, mesmo que não tão muito bem trabalhada aqui nesse texto. Mas o que importa é que ele diverte, como eu disse, ele é forrado de piadinhas, uma atrás da outra. E tem também crítica à política, à economia, às coisas do amor, como não? Porque, por exemplo, o elfo que ajuda o Geralt lá no começo, ele tem uma quedinha por Yennefer. Pois é, tem cobrança de impostos sobre feitiçaria. Olha que coisa bacana. O texto, sim, ele tem vários momentos muito interessantes. E por ser diferenciado dos demais anteriores, eu acho que ele realmente se sai muito bem. Mesmo que, talvez sem querer, tenha colocado na roda ou na mesa desse jogo, do tabuleiro, um grande personagem, que é a feiticeira Yennefer. Portanto, para O Último Desejo, escrito por Andrzej Sapkowicz, eu atribuo 4,5 asteriscos. Muito bom esse texto, com certeza. Mas vamos ver como a gente avalia o próximo, penúltimo aqui, já do primeiro volume da saga do bruxo Geralt de Rivia, O Último Desejo. Lembrando que depois do que eu vou falar amanhã, ainda vai haver uma história moldura, mas depois eu explico mais a respeito do que se trata isso. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui ao longo do ano, dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Pois é, que eu coloquei os contos aqui do Andrzej Sapkowicz meio para rechear este final de ano. E tchau!